Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1. Eu quero meditar aqui nesse trecho de Lucas capítulo 1, 46 até o 53. Nós vamos falar nessa noite sobre o Magnificat. Os irmãos já ouviram falar? Conhecem? Sabem o que é? Não? Amém. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa noite, mas fiquem tranquilos que eu não vou pregar em latim, viu, irmãos? É só o título, tá? Então diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite, mais uma vez, nos colocamos diante da sua presença, Pai. Queremos pedir que nesta hora o Senhor venha falar através da sua palavra ao coração da sua igreja, Pai. Que o Senhor possa ministrar, meu Deus, na vida de cada um e que assim o Senhor venha repreender todo e qualquer impedimento que venha, Senhor, tentar nos impedir de nessa noite ouvirmos e compreendermos a tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração e nos dê a compreensão da palavra do Senhor, segundo aquilo que o Senhor deseja falar, Pai, em nossas vidas aqui. Usa a minha vida pela tua misericórdia, Pai. Mais uma vez eu rogo ao Senhor, eu suplico a ti, que o Senhor esteja nos abençoando pela pregação da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Então, o Magnificat, o que é? O Magnificat, assim conhecido, é o cântico de Maria quando ela adorou a Deus. Na verdade, tem esse nome devido à primeira palavra desse cântico, que é uma palavra em latim. Então, Maria adorou a Deus com este cântico quando ela foi ali ao encontro de Isabel, visitar a sua prima. Ela entoou este maravilhoso cântico e rompe dos lábios daquela mulher, daquela serva de Deus, cheia do Espírito Santo. É esse texto aqui que nós lemos. Este louvor, ele contém algumas partes do Antigo Testamento, em especial o Cântico de Ana, que está ali em 1 Samuel. É muito semelhante com o Cântico de Ana. E este hino, ele converteu-se em um dos grandes hinos da igreja. Foi cantado pela igreja de todas as épocas. E até os nossos dias a gente ainda canta, né, irmãos? Minha alma engrandece ao Senhor. Até nos nossos dias ainda, nós adoramos, louvamos a Deus com este cântico. Então, eu quero fazer a exposição de três pontos deste hino de louvor a Deus, que é conhecido também como as 3 revoluções de Deus. E este hino, ele é de um conhecimento profundo de Deus. Este hino, ele expressa um conhecimento profundo do Senhor, das suas obras.
ele é um hino que exalta Deus, exalta a pessoa de Deus, a santidade de Deus, exalta o Senhor. Ele fala sobre a misericórdia de Deus e ele fala também das grandes obras que o Senhor fez com o seu braço valoroso, com o seu braço forte, mas não somente quando Maria ela cantou esse hino, ela não apenas falava somente das obras que Deus já havia feito, mas principalmente das obras que Deus iria fazer, pois ela sabia que ela carregava no seu ventre o Filho de Deus, o Messias, né? O esperado, o Deus Todo-Poderoso. Então este hino, ele não fala somente das obras que Deus fez no passado, mas também, em especial, das obras que Deus iria fazer com a chegada do seu Filho ao mundo. Uma revolução no coração do homem, no destino da humanidade, porque Deus tem esse poder para assim fazer. Então, eu quero falar, primeiramente, na primeira revolução que Deus ele fez, que nós lemos aqui no versículo 51. Este hino, este cântico de louvor a Deus, ele é o documento mais revolucionário do mundo, que fala de coisas incríveis que Deus fez e que Deus faz e como ele faz. Amém? Então, primeiramente, veja, no versículo 51, os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta. No versículo 51, a primeira revolução de Deus dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Esta é uma revolução moral. No Antigo Testamento, Deus ele falava contra o orgulho, a soberba, a arrogância. Deus, ele falava contra essas coisas. Esses são sentimentos que Deus odeia. Deus abomina um coração orgulhoso. Deus abomina um coração soberbo. No versículo, em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, diz que a soberba, o mau caminho e a arrogância eu odeio. O Senhor falando que ele odeia essas coisas. Nós vemos que Pedro e Tiago, eles trazem isso também para o Novo Testamento. Nós vemos a palavra de Deus falando sobre isso. 1 Pedro 5:5, a palavra do Senhor diz: jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago também fala sobre isso, que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento destacam muito bem esses sentimentos que são desprezados pelo Senhor, que Deus rejeita. Porém, o Senhor ama e aceita os humildes, diz a palavra. No versículo 48 desse texto que nós lemos, nós vemos Maria expressando a sua alegria. Desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então Maria está expressando a sua alegria desde agora. E realmente a história tem confirmado isso. Esta foi uma mulher bem-aventurada até nos dias de hoje. Ela é considerada uma mulher bem-aventurada. Porém, será que Maria estava alimentando algum tipo de soberba no seu coração? Será que Maria estava alimentando algum sentimento de orgulho no seu coração, quando ela dizia, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada? Não,
Maria não estava de maneira nenhuma alimentando algum orgulho no seu coração, por ter sido ela escolhida para ser a mãe do Senhor. Mas, na verdade, ela estava reconhecendo e aceitando a dádiva de Deus, olhando para dentro dela mesma e reconhecendo a sua pequenez, porque ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva. O Senhor notou na humildade da sua escrava. Então Maria olha para dentro dela mesma e reconhece que ela era uma simples escrava do Senhor. Ela era uma simples serva do Senhor, mas agora Deus a escolhe para trazer ao mundo o seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Então isso, ela reconhece essa dádiva que ela recebe de Deus e ela se alegra, ela aceita esta missão de ser a mãe do Filho de Deus, essa dádiva, esse presente de ser a mãe do Filho de Deus. Então, irmãos, o cristianismo faz esta revolução moral no homem. O homem olha para dentro de si e ele reconhece que ele não é nada. Ele olha para dentro de si e ele reconhece o seu estado. Uma das faces da soberba, uma das faces do orgulho, é não reconhecer a decadência moral que o ser humano vive e alimentar pensamentos arrogantes acerca de si mesmo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos que está nos evangelhos. A palavra de Deus nos conta que um homem, um fariseu, chamou Jesus para fazer uma refeição em sua casa. E ele fez um grande banquete para o Senhor. E Jesus foi nesse banquete. Quando Jesus entrou e sentou-se à mesa, uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, diz então que ela entrou e por detrás de Jesus ela sentou ali e ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, secava com os seus cabelos e chorava aos pés do Senhor e ungia os pés de Jesus com um vidro de unguento que ela tinha levado. Nem sequer se sabia o nome desta mulher, apenas que ela era uma mulher pecadora. E aquele homem então, assentado na mesa, começou a questionar consigo mesmo e falar a respeito de Jesus. Se este homem fosse profeta, ele saberia quem é que toca nele agora, quem é essa mulher. Se ele fosse verdadeiramente Deus, ele saberia quem é que está agora tocando nele, chorando aos seus pés. Então Jesus, conhecendo o pensamento daquele homem, Jesus se vira para Simão e diz: olha, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Um homem tinha 2 credores. Um devia 500 e outro devia 50. E nenhum dos 2 podia pagar a dívida. E eles foram perdoados. Nenhum dos 2 tinha condições de pagar. Qual dos 2 mais ama, Simão? Então ele disse, logicamente, o que devia mais. O que devia mais é o que mais ama. Então Jesus fala, muito bem. Veja só, Simão. Eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Porque os irmãos sabem que era o costume dos judeus lavar os pés dos visitantes. Quando eles chegavam a secavam com uma toalha. Jesus disse para aquele homem, desde quando eu cheguei na sua casa, você não lavou os meus pés. Porém, essa mulher, ela não cessa de chorar nos meus pés e lavar com as suas lágrimas. Desde quando eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo, você não beijou o meu rosto. Porém, essa mulher não cessa de beijar os meus pés.
Você não me ungiu com óleo, porém essa mulher tem derramado o seu unguento nos meus pés. Aqui estava acontecendo, irmãos. Deus estava dispersando os soberbos e acolhendo para si, trazendo para junto de si uma filha de Deus. Ele dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Aquela mulher, ela apenas chorava nos pés de Jesus, lavava os pés de Jesus e pensava: eu não tenho condições de pagar a minha dívida. Eu não tenho condições de pagar a minha dívida, Senhor. E o Senhor aceitando a ação daquela mulher, a obra que aquela mulher estava fazendo. Enquanto o fariseu assentado em sua cadeira, com o coração cheio de soberba, desprezava a dádiva e o presente que ele estava recebendo de ter à sua mesa o Filho de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele veio realizar a obra de Deus. E para isso, os que alimentavam pensamentos soberbos foram espalhados, foram dispensados, dispersos. Mas aqueles que se achegavam a Ele, aqueles que se aproximavam do Senhor, reconhecendo a sua decadência moral de que viviam, o Senhor os chamava para junto de si. Deus age, Deus faz isso, esta revolução, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Deus odeia, Deus despreza, Deus rejeita um coração soberbo, tanto de todos aqueles que estão aí no mundo, que vivem desta maneira, como daqueles que tentam se aproximar dele também, com algum tipo de soberba em seus corações. Deus dispersa os orgulhosos, até mesmo no mundo físico e material. Às vezes Deus deixa que alguns tenham algum sucesso, irmãos. Às vezes Deus ainda permite que alguns ainda tenham algum sucesso no mundo físico, no mundo material. Mas no mundo espiritual, Jesus ele proferiu no Sermão do Monte: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No mundo espiritual, só são aceitos pelo Senhor, só podem se achegar diante dele os humildes de espírito. Porque o oposto de orgulho, de soberba, é humildade. Então Deus ainda deixa alguns soberbos, orgulhosos no mundo aí, terem algum sucesso em sua vida. Porém, quando se trata do aspecto espiritual, nenhum homem pode ter nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de aceitação diante de Jesus pelo caminho da soberba. Mas somente aqueles que com espírito de humildade, espírito humilde, reconhecem a sua pobreza, a sua falência espiritual diante de Deus. Então Jesus disse que deles é o reino dos céus. E foi por isso que Maria adorou a Deus, porque ela sabia, e era tão certo, que Deus faria essas obras através do seu filho Jesus, o qual ela carregava em seu ventre. Maria adorou a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele tem feito grandes coisas.
E uma das coisas grandes que Deus tem feito, irmãos, uma das revoluções que Deus tem feito no mundo é esta. É dispensar os soberbos, espalhar os soberbos. Porém, os humildes, que a Ele se achegam, terão o reino dos céus. Este é um motivo para adorar a Deus. Amém? Este é um motivo de louvor. Esse é um motivo de adoração a Deus. A segunda revolução de Deus, versículo 52. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Esse é o nosso Deus, irmãos, que tem o domínio da história, que altera o destino dos homens. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Em que aspecto Deus faz isso, irmãos? Não é porque a gente vê os poderosos todos ainda assentados nos seus tronos, reinando, governando. Deus faz em todos os aspectos. Quando Israel pediu um rei, o Senhor mandou Samuel na casa de Jessé para escolher um rei. Então, Jessé começou a passar todos os seus filhos diante de Samuel. Começou pelo mais forte, mais bonito, assim, era bem parecido com Lorival. E Deus foi rejeitando. Veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e Deus foi rejeitando. Porém, tinha um que não estava ali. Era o desprezado. Estava no campo trabalhando, cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas. E os filhos de Jessé foram passando diante de Samuel, e Deus foi falando: não, Samuel, não é este, não é este, não é este. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, Deus vê o coração do homem, do ser humano. Ana, irmãos, já sabia disso antes mesmo de Samuel nascer. O cântico de Ana diz assim, 1 Samuel 2, versículo 6. Está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou-se sobre elas o mundo. Ana já sabia disso, Ana já cantava essa canção ao Senhor. Os princípios que regem o mundo estão nas mãos de Deus. O que Deus queria estava lá no campo. O que Deus queria não estava lá na casa. Mas o Senhor, Ele exalta os humildes. Davi era o homem desprezado pela sua família, mas Deus exalta os humildes. E Deus mandou chamar. Deus mandou, olha, manda trazer. E eles tiveram que trazer o moço e passar diante dos olhos de Samuel. Então Deus fez a sua escolha, pela sua soberana vontade. Deus escolheu aquele homem para ser o rei de Israel. Porque Ele exalta, irmãos, quem Ele quer. Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele faz descer na sepultura, Ele levanta da sepultura, Ele abate, Ele exalta, porque o domínio do mundo, dos homens, a história toda está nas mãos de Deus. E não há ninguém que possa interferir. Não há ninguém que possa interferir, irmãos. Aleluias.
Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Em todos os aspectos. Todos os monarcas pensam que eles têm o poder, autoridade sobre as nações, que eles podem fazer o que eles quiserem. Porém, a palavra do Senhor diz, Salmo 33, versículo 10, que o Senhor frustra os desígnios das nações e os conselhos, intento dos povos. A palavra do Senhor diz que o Senhor inclina o coração do rei, dos poderosos. Quando Deus quer agir, irmãos, quando Deus quer intervir no destino de uma nação, não tem homem, não tem trono que possa impedir o agir de Deus, porque Deus derruba o conselho dos governantes. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele age. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Nós vemos hoje os poderosos assentados nos tronos, os governantes, os presidentes. Nós vemos hoje tudo o que está acontecendo com o Brasil, tudo que essa nação está passando. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, não se preocupem, porque tudo está nas mãos de Deus. Se Deus quiser intervir na história do Brasil, ninguém pode impedir. Se Deus quer intervir na história de uma nação, ninguém pode intervir. Sabe por quê? Porque Deus vai lá no coração do homem. Deus inclina o coração dele. Deus faz ele obedecer e fazer o que Deus quer que seja feito. Nesse aspecto também, o Senhor derruba os poderosos dos tronos. Porque eles pensam que eles mandam. Mas quem manda de verdade é Deus. Porém, a história precisa cumprir. Deus precisa que a história se desenvolva. Então, Deus deixa. Mas eu quero dizer para você, não fique desesperado. Confie no Senhor. Porque o Senhor está no domínio desta nação. Deus está acima dos nossos presidentes, que tem feito tanto mal, irmãos, para toda a população brasileira. Deus está acima deles e um dia eles terão que se prostrar diante de Deus, diante de Jesus. Então, confia no Senhor. Faça o seu papel de igreja, que é de orar. De orar pelas autoridades, é isso que a Bíblia manda, que a Bíblia ensina, que oremos pelas autoridades. Mas está tudo na direção de Deus. Quando Deus quer agir, quando Deus quer intervir num reino, numa nação, Deus faz, ninguém pode impedir. Quando Pilatos foi interrogar a Jesus, ele disse: você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te dar a vida ou te matar? Jesus disse para ele: olha, Pilatos, nenhum poder te seria dado se não fosse do alto. Você não teria nenhum poder sobre mim se este poder que você tem não tivesse vindo lá de cima. E se o meu reino fosse desse mundo, eu teria aqueles que iam pelejar por mim, e eu jamais seria entregue na mão dos judeus para morrer. Só que o reino de Cristo não é um reino desse mundo. E eles ficaram com medo de perder os seus tronos, suas coroas. Porém, Jesus disse: eu sou o rei dos judeus, porém o meu reino não é deste mundo. O meu reino é eterno, o meu reino não é um reino passageiro. Então, irmãos, agora com a chegada do cristianismo, eu falei que Deus exalta os humildes. Deus coloca no trono quem Ele quer.
Eu falei que Deus derruba do trono os poderosos quando Ele intervém no destino, nos planos de uma nação, quando Ele quer fazer isso. E agora então, com a chegada do Evangelho, todos os títulos e privilégios humanos são dados por encerrados. Porque Jesus Cristo, Ele é o descendente de Davi. Ele é o herdeiro legítimo do trono. Definitivamente Ele é o Deus poderoso, o Rei, cujo reino nunca terá fim. O reino de Pilatos teve fim. Porém, o reino de Cristo não. O reino de Cristo, Ele é um reino eterno. No reino de Cristo, todos esses títulos deram-se por encerrado, porque Ele é o único que rege. Verdadeiramente, o único que está sentado num trono e que rege todo o universo. Todas as coisas estão no domínio dEle. No reino de Cristo, todos os títulos, tronos, dão-se por encerrado, porque Cristo, Ele chama homens comuns, de todos os povos, raças, línguas e nações, e estes são feitos reis e sacerdotes. No reino de Cristo, todos nós, irmãos, todos nós somos reis e sacerdotes no reino espiritual. Não tem um acima do outro. Não tem um que esteja num trono acima, a não ser Jesus. Todos os demais estão na mesma posição no reino de Cristo, reis e sacerdotes. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. No reino espiritual de Cristo, irmãos, não existe títulos, privilégios humanos, porque são todos pessoas comuns e que Deus chama e que Deus coloca todos em igualdade no seu corpo. A palavra do Senhor diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. No reino de Deus é assim que funcionam as coisas. Eu não estou acima de ninguém no corpo de Cristo. Ninguém está acima de ninguém. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que Deus, foi Deus, irmãos, que nos colocou nesses lugares. Que Deus escolheu as coisas opostas, tudo oposto do mundo. Deus escolheu para que a glória seja dele, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus rejeitou muitos ricos. Deus rejeitou muitos sábios. Deus rejeitou muitos poderosos. E Deus foi escolhendo as coisas loucas. Deus foi escolhendo as coisas fracas. Deus foi escolhendo as coisas humildes, as coisas desprezadas. E Deus foi reduzindo a nada aquelas que ao mundo parece ser. Então, no reino de Cristo, Deus derruba os poderosos. E Deus chama aquelas coisas desprezíveis para colocar no seu reino, para reduzir a nada aquelas que são. Por isso Deus, Ele derrubou o trono dos poderosos. Maria adorou a Deus pela excelência da obra
que Deus faria na humanidade. Esta é uma revolução social, aonde Deus, Ele não chamou muitos dos sábios, nem dos ricos, nem dos poderosos, mas pelo contrário, porque Deus, Ele age assim, Deus, Ele é assim, Deus, Ele trabalha assim, porque a glória tem que ser de Deus. E para encerrar, no versículo 53, despediu vazio os ricos e encheu de bens os famintos. No mundo antigo, uma coisa era certa: os ricos eram favorecidos e os pobres não tinham a bênção de Deus. O seu fim, com certeza, era morrer de fome. Tanto o cântico de Ana como o cântico de Maria expressa a preocupação de Deus com os pobres, humildes e desprezados. Porém, nós sabemos, irmãos, que não existe nada no homem, nele nem fora dele, que possa lhe tornar digno ou merecedor da salvação. Não existe nada em nós que possa nos tornar dignos da salvação de Deus. Mas a ênfase aqui neste cântico, o que eu posso perceber aqui neste cântico, que o que está em evidência aqui nessa revolução de Deus, não são os pobres e nem os ricos, os arrogantes e nem os humildes, mas o que está em evidência aqui é o poder de Deus, é a obra de Deus, é o braço de Deus que trabalha na humanidade. O que está em evidência aqui é a obra extraordinária de Deus em manifestar a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder nas coisas desprezíveis aos olhos do homem, aos olhos da humanidade. A evidência aqui não está no merecimento pela pobreza ou pela riqueza, irmãos. No merecimento pela humildade ou pela arrogância, mas a ênfase está no Deus Todo-Poderoso e no poder dele, nas obras que ele fez e que ele continua fazendo nos nossos dias. Se formos olhar pelo âmbito material essa revolução, na verdade ninguém devia, no meio cristão, se animar a ter muito enquanto muitos têm muito pouco. Mas no âmbito espiritual, a maior referência que esse texto nos arremete é em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Despediu vazio os ricos, mas encheu de bens os famintos. E Jesus, então, ele veio proferir no Sermão do Monte, que bem-aventurado são aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça, aqueles que querem viver na presença de Deus, que querem agradar a Deus, aqueles que não se apoiam em nada que esteja em volta de si, que não veem nenhuma riqueza, nenhum bem, nada que possa lhes comprar o céu. Então a esses Jesus diz que eles serão fartos, e deles é o reino dos céus. Essas são as 3 revoluções de Deus. Dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e despediu vazio os ricos e encheu de bens os famintos. Maria adorou a Deus com este cântico, porque ela conhecia Deus. Essa foi a adoração que saiu dos lábios desta mulher. Um cântico
cheio de conhecimento de Deus, de adoração a Deus, pelas obras de Deus. Nisto consiste, queridos irmãos, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é esta, do conhecimento de Deus, do reconhecimento das obras de Deus, do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que Deus ainda vai fazer. Este foi o Magnificat de Maria, a adoração de Maria. E a sua? Qual é a adoração que está nos seus lábios agora? Qual é a adoração que está no seu coração agora? Quais as obras Deus tem feito na sua vida que te levam a adorar a Deus? Como eu disse aqui, a ênfase está em Deus e nas suas obras. No que Deus fez, no que Deus faz, no que Ele iria fazer com a chegada do Messias, com a chegada de Jesus. E quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, quando nós nos encontramos aqui nessa noite para adorar a Deus, eu quero dizer que é porque algo aconteceu na sua vida, uma revolução de Deus aconteceu no seu coração, para que hoje você estivesse aqui para adorar a Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus, Ele revolucionou o teu coração. Ele chegou na sua vida. A palavra do Evangelho chegou até você. Se hoje nós estamos aqui nessa noite, sabe por quê, irmãos? Veja aí em quantas dessas obras, em quantas dessas revoluções de Deus você se encaixa. Em quantas delas? Quantas obras Deus tem feito na sua vida? Quantas maravilhas o Senhor tem feito na sua vida? Quantos motivos de adorar a Deus, de exaltar a Deus, Deus tem dado a você? Isso, irmãos, é coisa que flui da nossa vida, dos nossos lábios, quando nós conhecemos e reconhecemos as obras de Deus. Eu quero convidar você para se colocar em pé nessa noite.